apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Abba Pai, glória a Deus pela sua vida, você que está me assistindo agora aí no Facebook. Glória a Deus pela sua vida, você que está me assistindo agora aí no YouTube. Glória a Deus pela sua vida, você que me assiste agora em nosso site, direto do nosso site, graçaapostolado.com. Você que está me assistindo agora, entre no nosso site, graçaapostolado.com, no link Apostolado da Semana, tá? Quando abre a página, Apostolado da Semana, o link em cima, clica ali. Você vai ver todas as mensagens de domingo e de quarta-feira, tá? Em nosso site. Aliás, o site Graça e Apostolado é o maior site em graça do mundo, tá? Não existe um site tão completo como o MGA, o Graça e Apostolado, com estudos, ministrações, perguntas e respostas, apostilas. O site Graça e Apostolado é o site mais completo em graça na face da terra. E isso para a glória de Deus e para que você seja edificado plenamente na graça e na verdade. Amém? Graça e paz a todos que têm me assistido e me acompanhado. Hoje eu tenho uma ministração nova e o tema é: assuma sua posição. Assuma sua posição. Diante de Deus, antes de eu ler alguns textos, diante de Deus, todo filho de Deus tem que assumir a sua posição. Como filho de Deus, como crente, como cristão, como um homem de Deus, como mulher de Deus, como justo, porque na terra tem justo e tem ímpio. Infelizmente tem justo vivendo como ímpio, e não convém que seja assim. Então, é preciso que aqui na igreja, aqui no ministério, através da gravação, do DVD, do CD, você que me assiste pela internet, é preciso que os filhos de Deus que estão sendo alcançados assumam a real posição diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens. Nós temos que assumir essa posição espiritual diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens. O tema hoje: assuma sua posição. Eu vou ler alguns textos e eu vou orar agora. Eu vou fazer uma confissão de fé para que o Espírito Santo, aonde você esteja agora, se você está me assistindo de dia ou de tarde ou de noite, não, para Deus não muda, não importa. O importante é que você está assistindo e ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir. Eu vou fazer uma oração agora de fé por você que vai me assistir. Já oramos aqui pelas ovelhas que estão aqui na igreja, em Santo André, e agora eu quero ministrar uma oração profética por você que vai me assistir, para que lhe seja revelada a palavra e para que diante de Deus, dos anjos e dos homens, se for o seu caso, de fato, de verdade, assuma posição. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro para que a Tua palavra seja revelada e que o Senhor fale aos corações dos Teus filhos eleitos, escolhidos, Tuas ovelhas, que ouvem a Tua voz e Te seguem, para a Tua glória. E em nome de Jesus Cristo eu Te peço que o Teu Espírito Santo revele plenamente a Tua palavra e fale às mentes, aos corações, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Quem pode falar amém? O primeiro texto hoje, 1 Reis, capítulo 18. Antes de Salmos, antes de Jó, antes de Crônicas, você vai achar aqui, ó, 1 Reis, capítulo 18. O tema hoje: assuma sua posição. Muitas pessoas querem prosperidade e até cura, né? E querem muitas coisas de Deus, bênçãos infinitas. Deus tem N tipo de bênçãos, não somente espirituais, mas N tipo de bênçãos Deus tem. E muitas pessoas querem, mas a maioria não querem assumir posição diante de Deus. E por vezes, tais bênçãos parece que ficam paradas no céu, né? Parece que os anjos não vêm trazer, não vêm ministrar. E eu entendi uma coisa, e eu descobri ao longo desses 20 e poucos anos de ministério servindo a Deus,
lendo a Bíblia com conhecimento, eu descobri que se o Filho de Deus não assumir posição diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens, bênçãos ficam retidas. Parece que ficam paradas e não chegam até os filhos de Deus. Não estou falando de bênçãos espirituais. Estou falando de bênçãos que nós precisamos para viver no nosso dia a dia, né? A vida terrena, a vida humana, a vida carnal. Aquela bênção que a pessoa precisa no casamento, na família, a bênção financeira. Ela precisa de que o Filho de Deus assuma a sua posição. Porque, na verdade, as promessas de Deus, elas não acontecem por acontecer. Já começa que as promessas de Deus não é para qualquer um. As promessas de Deus são para os filhos de Deus que creem e assumem sua real posição diante de Deus, pois é isso que Deus espera dos seus filhos. Está me entendendo? Se há uma coisa que Deus espera de mim, de você, de nós, é que assumamos nossa real posição que Ele espera que assumamos. Nós, como justos, não podemos viver como ímpios. Só para você pensar um pouco. Nós, como filhos da salvação, não convém, não devemos viver como filhos da perdição. Nós, como ovelhas, não convém vivermos como bodes. E por aí vai. Só para você ter uma noção de onde que eu vou entrar nessa ministração, que tem por tema: assuma sua posição. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Olha aqui, eu separei alguns textos, alguns poucos textos, para que você claramente veja, perceba, entenda, compreenda, discirna, ouça Deus falando com você. 1 Reis 18, verso 20. Olha lá. Fala sobre Elias. 1 Reis 18, verso 20. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, que era um homem de Deus, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Olha a posição que Elias tinha tomado, hein? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, então segue Baal. Porém o povo não lhe respondeu nada. Você está vendo o quadro de pessoas que não tinham assumido posição diante de Deus? Quem está entendendo? De tal modo que Elias, o profeta, precisou chegar a eles e falar abertamente. Olha aqui no versículo 21. Primeiro o Acabe, no 20, reuniu os profetas. Reuniu os profetas, reuniu o povo de Deus. No 21, Elias, vendo aquela situação que o povo não tomava posição, o povo não tomava uma atitude. Elias, como que revoltado, não aceitando essa situação, esse comodismo do povo de Deus. Elias chegou com tudo e falou: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Muitos filhos de Deus ficam cocheando entre dois pensamentos. De novo eu digo, querem as bênçãos de Deus, mas parece que não querem se chegar muito perto de Deus. Porque na verdade, quando se chega muito perto de Deus, é preciso servir a Deus. Quando se chega muito perto de Deus, quando eu digo muito perto de Deus, é perto das coisas de Deus. É preciso adorar a Deus. Por quê? Tem que ter muito cara de pau para chegar muito perto de Deus, pedir e para ir embora depois, né? Pede e vai embora. Pede, recebe e vai embora. Pede, recebe e vai embora. Tipo os 10 leprosos. Eu não tenho essa cara, né? Eu não tenho essa cara de ser um dos 10 leprosos para se aproximar de Jesus, pedir a ele a cura, porque eram leprosos, doentes, enfermos, precisavam da ajuda, da intervenção divina, porque o médico, o homem, não conseguia resolver aquele problema, aquela situação. Então, só Deus, tem coisa que só Deus. Então chegaram até Jesus, pediram a ele a cura. Jesus é bom,
curou os 10 leprosos e foram embora. Eles não voltaram para agradecer. Eles não voltaram para servir a Deus. Como também muitas pessoas hoje em dia andam, aliás, eu estava conversando com o obreiro aqui antes de começar a reunião, a maioria das pessoas hoje estão andando atrás de prosperidade, querem se enriquecer, querem se tornar empresários. Todo mundo quer ser empresário, todo mundo quer ficar rico. E infelizmente há uma praga na terra, dessas novas igrejas modernas, e isso é uma praga, sob a permissão de Deus, essas novas igrejas modernas que não se pregam o evangelho e que anunciam uma ilusão, onde todo o povo vai virar empresário, todo o povo vai se tornar rico e milionário, e blá 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 blá. E nessa ilusão, muitos têm sido enganados. Não têm ouvido o evangelho verdadeiro, genuíno, que é Jesus Cristo ressuscitado. Em tais igrejas nem toca no nome de Jesus Cristo ressuscitado. As pessoas vão nessas igrejas para se tornar rico. Ninguém está indo atrás de Jesus coisa nenhuma. Você imagina Elias nos nossos dias, se ele entra numa igreja dessa, o que ele não fala? Para o povo. Está aqui, ó. 1 Reis 18, 21. Para esse povo Elias disse: ei, vocês não vão criar vergonha na cara não? Mais ou menos assim. Vocês não vão se tocar, não vão assumir posição. Olha, o negócio é o seguinte, ó. Se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Se Baal é Deus, então segue Baal. Porque o povo estava em dúvida. O ser humano, o povo, o povão, pela Bíblia, o povão geralmente vão atrás de sinais. Mas você sabia que de Malaquias para Mateus há um espaço de 400 anos? E por esses 400 anos Deus não falou nada. Você sabia disso? Malaquias foi o último livro profético. E então, de Malaquias até Mateus, que é o primeiro livro histórico, não é Novo Testamento, ainda livro da lei. Malaquias, o último livro profético. Profeta Malaquias. Ele escreveu 4 capítulos, 1, 2, 3, 4. Malaquias 4. Aí no verso 2, Malaquias 4:2, o Malaquias disse: nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Malaquias profetizou. Depois de 400 anos, Mateus 1, Jesus nasceu. Nesses 400 anos, Deus não se manifestou, Deus não falou, não houve sinais, não houve prodígios, não houve nada. 400 anos é tempo, hein? Mas voltando aqui ao Elias, o povo sempre quer um sinal. E mesmo com um sinal, e isso foi no tempo de Jesus também, mesmo com sinais, mesmo com prodígios, mesmo com milagres, as pessoas vendo, o ser humano é triste, né? Mesmo vendo, ainda tem dúvida, ainda fica com o pé atrás. Isso aconteceu com Jesus. Eu estou falando aqui porque que Elias deu uma bronca neles. 1 Reis 18, 21. Até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Tipo assim, vocês não estão vendo que o Senhor é Deus? Porque Elias era profeta. Vocês não estão vendo que o Senhor é Deus? Quantos milagres? Vocês não sabem do que Deus fez com Moisés, abriu o mar vermelho, saiu água da rocha, e o que Deus fez com Abraão. Vocês sabem tudo isso aí, mas vocês estão cocheando ainda entre dois pensamentos. Vai servir a Deus ou não vai servir a Deus? Ou só quer as bênçãos de Deus de longe, mas não quer compromisso com a igreja, não quer compromisso com o ministério? Porque se você se chegar muito perto, você vai ter que dar um passo, tomar uma atitude. Mas a Bíblia também fala de pessoas que chegaram até Jesus porque ele tinha multiplicado os pães e os peixes. O que eu estou te passando? Deus espera que você, filho de Deus, assuma a sua posição. Você quer ver Deus falar com você agora? Você que está me assistindo, você sabe que você vai ter que servir a Deus. Você está aí no mundão, pulando carnaval, indo para as baladas, para as quebradas, pega uma, pega outra, pega uma, pega outra, troca de mulher igual troca de cueca. É com você que Deus está falando. Você sabe que você vai ter que servir a Deus. Você sabe disso, eu sabia. Eu sabia
que eu ia ter que servir a Jesus. Eu ia ter que servir a Deus, porque eu sabia que eu era chamado. Eu sabia que o meu tempo estava acabando e que eu ia ter que servir a Deus. E você também sabe disso. E tem um texto para você, que será o último texto que eu vou ler, será a palavra final dessa ministração, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos. E aí você vai ter que tomar posição mesmo. Aí não vai ter jeito. Porque senão, Deus vai ter que ir na sua casa como Ele foi na minha. Eu não tomava posição. Eu sabia que eu tinha que tomar posição, mas eu não tomava posição. Então Jesus teve que ir na minha casa, lá no meu quarto. Foi assim que tudo começou. Eu deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã. E meu tempo chegando, meu tempo chegando, meu tempo chegando. E eu não assumi a posição diante de Deus. Jesus teve que ir lá em casa. Ele foi lá no quarto que eu estava dormindo. Eu dormindo. Então Jesus entrou no quarto, na janela assim, olhou para lá, olhou para cá. Quando eu vi que era Jesus e que eu não tinha assumido posição ainda, eu estava no mundão, eu fiquei morrendo de vergonha. Fiquei morrendo de vergonha de Jesus. Eu falei, nossa, eu deveria ter tomado uma atitude diante de Deus. Eu deveria ter assumido minha posição diante de Deus. E eu não assumi. Jesus veio aqui. Quando ele olhou para lá e olhou para cá, ele me viu ali agachado, escondido, debaixo da janela, pertinho da minha cama. Eu não sabia onde pôr a cara. Jesus olhou para lá e olhou para cá, ele me viu ali, ignorou, como se não tivesse visto nada. E então eu me lembrei do texto que ele disse, ó, nunca vos conheci. Nossa, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu acordei chorando de soluçar. Porque quando Jesus foi embora, que ele saiu do quarto, saiu pelo quintal e foi embora, subindo. Quando eu vi que ele não me chamou, ele olhou para mim assim, ignorou, como se não me conhecesse. Aí eu lembrei do texto, nunca vos conheci. Aquilo me quebrou. E eu escondido. Ele saiu pelo quintal e eu falei, vou atrás de Jesus. Quando eu saí correndo lá no quintal, Jesus estava subindo com uma multidão de branco. E eu tinha ficado. Os carros na rua, tudo com a porta aberta. Não tinha quem dirigir. Eu moro perto de uma padaria. Aí eu fui na padaria, estava lá o dinheiro no caixa, já não tinha mais o atendente que vende pão, o padeiro não estava mais lá, padaria vazia. O mercadinho vazio, os carros tudo com as portas abertas na rua. E Jesus, eu olhei assim, Jesus subindo com uma multidão, tudo de branco. E eu tinha ficado. O que aconteceu? Caí em desespero. Acordei chorando de soluçar. Desesperado, porque Jesus estava subindo e eu tinha ficado. Quando eu estava chorando de soluçar, eu senti 3 tapas aqui no meu ombro assim, ó. Porque eu pensei, né? Foi só um sonho. Aí eu senti assim, ó. E se fosse verdade? Quando eu olhei, não tinha ninguém. Falei, eu não estou ficando louco. Aí eu entendi, né? Aí ficou claro, né? Que era Deus me chamando, né? Que era Jesus me chamando. Precisou ir na minha casa, né? Parece que eu não me tocava nunca. Parece que não percebia, não assumia posição. Precisou ir lá na minha casa e me mostrar numa visão a situação. Aí eu tomei uma posição diante de Deus. Aí eu confessei Jesus como meu Senhor. E já era filho de pastor, hein? Mas não valia para nada ser filho de pastor, porque meu pai não me garantia a salvação. Tá entendendo? Mesmo sendo filho de pastor, dirigente, meu pai não me garantia a salvação. Não tem como alguém garantir a salvação. Só Jesus garante. Hebreus 5:9. Jesus é o autor da eterna salvação. Jesus, não meu pai que era pastor. Eu, filho de pastor, e não tinha segurança da salvação, porque eu nem conhecia a graça. Tive que passar pela lei primeiro, para depois conhecer a graça. Aí eu lembrei que Paulo disse que a lei nos serviu de aio para chegar a Cristo, ou seja, para chegar à graça. Moral da história, assumi minha posição diante de Deus, entreguei minha vida. Eu não aceitei Jesus, eu entreguei minha vida, porque eu não queria mais nada com o mundo. Eu estou no mundo, mas não queria mais nada com o mundo. Eu entendi que
que eu tinha sido chamado, escolhido, predestinado por Deus. Então não tive para onde fugir. Senhor, está aqui, eu entrego a minha vida. Eu me lembrei do que Davi disse no Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então eu entreguei minha vida. Eu não aceitei Jesus, eu entreguei minha vida para Deus, para Jesus. É isso que Deus espera de você, que está só me assistindo há tanto tempo. Está achando legal a pregação, está gostando porque eu falo umas verdades, porque eu pego a graça, mas ele não tomou nenhuma posição. A primeira palavra que Deus te fala hoje, para você, e você sabe que é com você, a primeira palavra que Deus fala é essa, 1 Reis 18, 21. Até quando? Até quando? Até quando você vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Veja que Elias precisou ser radical, precisou ser firme. O Elias disse: se o Senhor é Deus, seguiu. Ora, eu sabia que o Senhor é Deus, só que eu não estava seguindo. Está entendendo o que eu estou falando? Eu sabia, claro que eu sabia que o Senhor é Deus. E você acha que o povo aqui também não sabia que o Senhor é Deus? E você acha que Elias não sabia que o Senhor é Deus? Claro que sabia. Mas ele precisou ser pulso firme. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, segue Baal. Querendo dizer o quê? Não é para você seguir Baal. É para você que já sabe que o Senhor é Deus, seguir o Senhor. Assumir sua posição. É isso que Deus está falando agora. Um dia pela boca de Elias e hoje pela boca do MGA. Quem está entendendo? Para você assumir sua posição diante de Deus. O segundo texto que eu quero ler é Josué, capítulo 24. Você está em Reis? Volte. Antes de Reis, Samuel. Antes de Samuel, você vai achar aqui, ó, Juízes. Antes de Juízes, Josué. Se quiser começar pelo começo da Bíblia, Gênesis, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué. O 6º livro da Bíblia, tá? Ou você volta de 1 Reis, ou então começa de Gênesis, é o 6º livro, Josué, capítulo 24. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué é o 6º livro, Josué 24, versículo 14, 15 e 16. O tema da ministração que Deus está falando com você hoje, e você sabe que Ele está falando com você, porque você está só me assistindo e não tomou posição ainda. Você não está nem na lei nem em graça. Você não está nem lá nem cá. Sabe você que conhece um monte de ministério em graça e não pertence a nenhum deles? Deus me falou sobre você. Você mulher e você homem, que fica de longe estudando o outro ministério em graça. De longe estudando o outro ministério em graça. De longe estudando a outra igreja em graça. Mas você não está nem na lei nem na graça. É com você que Ele está falando. Está claro ou não está claro? É com você que Ele está falando. Que você fica pela internet e entra nesse site em graça, lê, estuda, ouve. Depois vai naquele outro site também de outra igreja em graça, lê, estuda, ouve, né? Mas você não pertence a ministério nenhum. Não tem vínculo com ministério nenhum. E ministério é a obra de Deus na terra. Ministério é a igreja de Deus em Cristo na terra. E essa igreja somos nós. Mas você tem que estar do lado de alguém. Você tem que se decidir. Igual Elias falou. Se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Se Baal é Deus, segue Baal. Você não crê em Deus, mas não assumiu posição. Fica em cima do muro. Talvez com medo, talvez com vergonha de alguém falar alguma coisa. E enquanto isso você não serve a Deus. E Deus está te falando hoje, ó, assuma sua posição. Por quê? 1 Coríntios 2,9, há promessas para aqueles que assumem posição. Em 1 Coríntios 2,9, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E quem ama, serve.
Conversa essa de crer em Deus e não servir a Deus. Ah, eu creio muito em Deus. Mas você não serve a Deus? Você serve a Deus? Não. Então, se eu creio em Deus, lá no mundo, lá fora, está cheio de pessoas que creem em Deus. Você não foi chamado para crer em Deus. Você foi chamado para servir a Deus. Para que haja uma cobertura angelical em seu favor, no seu serviço a Deus, no seu servir a Deus. Você não foi chamado para ficar vendo Deus de longe, assistindo Deus de longe, o que Deus faz nessa igreja, o que Deus faz naquela igreja, o que Deus faz naquele ministério. Olha como que Deus usa o MGA, como Deus usa o outro pastor. Você não foi chamado para ficar sendo espectador, olhando, assistindo. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para servir a Deus. E para servir a Deus, você precisa assumir sua posição diante de Deus. E a primeira palavra que Deus disse: se o Senhor é Deus, segue o Senhor. E você sabe que Ele é Deus, então segue, então sirva. Se Baal é Deus, então serve Baal. Por que você está ouvindo MGA? Por que está ouvindo outros pastores em graça? Mas não serve a Deus? Ouve aqui, ouve lá, ouve aqui, ouve lá. E na verdade, como que está o seu currículo diante de Deus? Que obra você tem em Deus? Conhece a Bíblia de capa a capa. Conhece aquela igreja, conhece aquele ministério, conhece aquele apóstolo, conhece o outro apóstolo, conhece o pastor, mas o seu currículo está vazio. Se você não tem nenhuma obra diante de Deus. Quem está entendendo? É isso que ele está falando. O que Deus está falando aqui é isso. Que você fica como um espectador, mas seu currículo está vazio. E se o currículo está vazio, não tem direito a galardão. Porque uma coisa é salvação, que é pela graça. O galardão não é pela graça. O galardão é pelas obras. Ou seja, pelas boas obras que você faz em Cristo Jesus. Se você não tem obra nenhuma, não tem galardão nenhum. O que é galardão? A palavra galardão significa recompensa. Por isso que Jesus disse, digno é o trabalhador do seu salário. Ele não está falando de dinheiro. Ele está dizendo o seguinte, se você trabalhar... Isso é Mateus 20. Vai para a vinha, trabalha na vinha, que representa o ministério, o reino de Deus. E Jesus falou, vai para a vinha trabalhar e eu te darei o que for justo. Isso significa galardão. Lá em Mateus 20, Jesus estava passando, ele disse que tinha um homem assentado na praça, desocupado. Talvez um daqueles que ficam só analisando as igrejas, só estudando os pastores, só olhando aqui, olha ali, mas não tem nenhuma obra para Deus. Não tem nenhuma obra diante de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 3, se alguém levantar um edifício de ouro, de prata, de madeira, de pedras preciosas, é preciso você fazer algo por Deus e para Deus. É preciso você fazer algo em prol do reino de Deus. Você não pode ser um espectador, como aquele que vai num estádio, de longe, lá na última arquibancada, fica assistindo o jogo. Você não pode ser um espectador. Você foi chamado para servir a Deus. Por quê? Agora você entende porque que Jesus disse em João 4, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem, que o sirvam em espírito e em verdade. E Deus está esperando isso de você. Que você o sirva em espírito e em verdade. Para de ser espectador. Para de ficar me estudando. Para de ficar me analisando para depois julgar se eu estou certo ou se eu estou errado. Você não está ganhando nada com isso. Para de ficar me comparando com outros pastores. Para de me comparar com outros apóstolos. Para de comparar esse ministério com outras igrejas em graça. Você não está ganhando nada com isso. E o seu currículo permanece vazio. Você precisa ter uma obra no Senhor, para que você tenha direito a galardão ou a galardões. Quem está entendendo? Pare de ser espectador. Josué capítulo 24. Pare de ser espectador e assuma a sua posição. Porque Deus está esperando isso de você faz tempo, hein? Faz tempo que Deus espera isso de você. E agora Ele veio falar as claras com você. As claras. Cai na real, irmã. Cai na real, irmão. Seu currículo está vazio. Você não tem nada para apresentar a Deus. Lembra essa frase?
Eu tenho um obreiro aqui na igreja, no ministério, que hoje ele serve a Deus, porque um dia foi revelada uma palavra profética aqui, e essa palavra entrou no coração dele. Olha no seu currículo, você vai ver que está vazio, você não tem nenhuma obra para apresentar a Deus. E ele foi olhar, não tinha mesmo. Ficou com vergonha. Tanto tempo na igreja, no ministério, não tinha, o currículo estava, a caderneta estava vazia, não tinha nada. Estou falando em sentido figurado. Aí foi aí onde ele ouviu claramente Deus chamando ele para servir. E hoje ele serve o ministério. Ou melhor, ele serve a Deus no ministério. É o Davis. Eu sou obrigado a falar o nome dele para reconhecer, porque Paulo disse: a quem honra, honra. Você está me assistindo por causa do Davis. Esse trabalho aqui é dele. Por causa dele que você me assiste, por causa dele que você me ouve, por causa dele que você me vê aqui num DVD, por causa dele que você me ouve em CD, por causa dele está sendo gravado, filmado, produzido. Por quê? Porque um dia ele ouviu uma palavra profética. O que você tem para apresentar para Deus? E ele foi ver mesmo, não tinha nada. Não tinha nada para apresentar a Deus. Ficou morrendo de vergonha. Nunca pedi, nunca falei para ele fazer. Então ele veio e apresentou uma obra para Deus. Está aqui a obra dele. Obra de edição, de produção, de gravação, de filmagem. Ele que faz tudo isso aí. Sabe o que é isso? Isso é servir a Deus. Ele está fazendo algo para Deus, em prol de Deus, do reino de Deus. E isso está valendo galardão. E glória a Deus pela sua vida, Davis. Por favor. Ninguém serve a Deus em vão. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo disse, nossa obra no Senhor não é em vão. Guarde essa frase, ninguém serve a Deus em vão. Diga bem forte, ninguém serve a Deus em vão. Paulo disse em Coríntios 15, 58, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Ninguém serve a Deus em vão. Você vai ler Mateus 20, você vai perceber que todas as pessoas que foram trabalhar na vinha, todos, sem exceção, receberam. Porque Jesus não é caloteiro, irmão. Deus não é caloteiro, Deus não é mentiroso, Deus não engana ninguém. Você vai ler Mateus 20, todos que foram trabalhar na vinha, todos receberam. Todos. O que isso quer dizer? Que Deus é justo. Hebreus 6:10, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da sua obra. Está claro ou não está claro? Mateus 24, Josué 24, verso 14, 15 e 16. Vamos ver o que diz a palavra profética. Josué 24, verso 14. Agora, temei ao Senhor. Aí você vai falar, mas eu temo a Deus. Eu creio em Deus. Mas não é só temer a Deus. Josué 24, 14. Temei ao Senhor e serviu. Não adianta você só temer a Deus. Eu tenho temor a Deus. Eu creio muito em Deus. Eu vou viajar, eu sempre oro antes de viajar. Tudo que eu faço eu oro antes, né? Quer dizer, você teme a Deus, mas você não serve a Deus. Você não faz nada para Deus. Você não faz nada por Deus. Você não serve a Deus. É preciso servir a Deus. Quem está entendendo? Você sabe para quem são, já falei, vou falar de novo. Você sabe para quem são primeiramente as promessas de Deus? Para quem serve a Deus, abençoado. Você está achando, Gálatas 6:7, de Deus não se zomba. Você acha que Deus vai fazer promessa para quem não está nem aí com Ele? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você acha que Deus vai fazer promessa para quem não o serve? Mateus 20, para quem não quer ir para a vinha. A pessoa não vai para a vinha. A vinha é a obra de Deus, é o reino de Deus. A pessoa, ao invés de vir para a vinha, vai pular carnaval. E crê em Deus, mas ele prefere pular carnaval. Ao invés de vir para a vinha, ele prefere ir para as coisas da carne. E Paulo diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então as pessoas creem em Deus, mas não servem a Deus. Por quê? Porque precisa tomar posição, assumir posição. A vida, experiência própria, a vida só muda quando se assume posição diante de Deus.
Não é campanha que muda a vida, não é corrente que muda a vida, não é fogueira santa, não é subir no monte, não é sacrifício. O que muda a vida de uma pessoa é quando ele assume sua posição diante de Deus. Quando ele assume, Senhor, igual Isaías, ele assume a posição dele diante de Deus, igual Samuel. Um dia Deus disse, Samuel, ele falou, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Vai ver quem foi Samuel. Vai ver quem foi Samuel. A vida só muda. Não é com campanha, não é com corrente, não é com sal grosso, não é com água, copo de água em cima do rádio, copo com água em cima da televisão. Tudo isso é para enganar quem não conhece a Bíblia. A vida só muda de fato, de verdade. Só há verdadeira, genuína, autêntica, verídica transformação quando se assume posição diante de Deus. Ponto final. Aí, as promessas de Deus passam a entrar em ação na vida dessa ou desses que assumiram posição diante de Deus. Aí as promessas sim têm valor. Porque enquanto você não assumir posição, mesmo que você ore e Senhor, tu dissesse, ele fala, eu disse, mas não foi para você não. Você não tem vínculo nenhum comigo. Quem está entendendo? Eu estou falando do que eu vivi e do que eu já li na Bíblia, muitas pessoas que oraram e não tinham resultado. Lá em Jeremias 15, um dia Deus falou assim, Jeremias 15, ainda que Moisés e Samuel clamem a mim por esse povo, mesmo assim eu não os ouvirei. Deus estava cabreiro com o povo. Elias disse, vocês não vão tomar uma posição não? Fica aí contando as estrelas do céu, o tempo passando e vocês não assumem posição. Conhece a verdade, sabe o que tem que fazer, conhece o caminho correto, mas está indo para o caminho errado. Sabe que tem que andar no espírito, mas está andando na carne. O Elias foi se revoltando. Até quando vocês vão ficar assim, hein? Se o Senhor é Deus, segue o Senhor. E o povo, é verdade mesmo, ele é Deus. Se Baal é Deus, segue Baal. O povo, não, Baal eu não vou servir. Está escrito lá em 1 Reis 18, o povo não respondeu nada. Um povo frouxo, um povo derrotado, fracassado, que cria em Deus, que temia a Deus, mas não servia a Deus. Josué 24, versículo 14. Agora, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, que é o que eu faço. Estamos em abril de 2015, 22 anos servindo a Deus, 18 anos em graça. É o que eu faço, sirvo com sinceridade e com verdade, sem brincar de igrejinha. Sabe pessoas que brincam de igrejinha? Entra na igreja, sai da igreja, vem para a igreja, depois some da igreja, ora a Deus, e assume compromisso com Deus, e levanta a mão, e depois some sem falar nada, nem na lei, nem na graça, nem em lugar nenhum. Isso é brincar de igrejinha, irmão. Isso é brincar de igrejinha. Josué 24:14, agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Quem pode falar amém? Fala para o seu irmão aí, é isso que nós temos que fazer. Diga, servir ao Senhor. Está claro ou não está claro? Porque essa conversa de falar que crê em Deus, meu irmão, essa não cola mais, hein? Não, essa não cola mais. Eu creio em Deus, eu creio tanto em Deus. O que eu já conheci de pessoas que falavam que creem em Deus já morreu. O que eu já conheci de pessoas que falavam que criam em Deus e estão lá caídos na sarjeta, cheio de cachaça, bêbado, pinguço, sem moral com a família, perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu o emprego, e fala que crê em Deus. Essa não cola, irmão. Falar que crê em Deus, essa não cola. Se não servir a Deus, e ninguém é obrigado, mas eu preciso falar a verdade, se não servir a Deus, não haverá verdadeiros
resultados de vida. Porque esse negócio de ficar pondo copo com água em cima da televisão, beba agora a água. E amanhã? Vai beber mais água. E daqui um mês? Vai ficar só bebendo água. 5 anos só bebendo água em cima da televisão. 25 anos só bebendo água. Pelo amor de Deus, né? Isso é servir a Deus? Por isso que nada de novo acontece em sua vida. Porque você está só tomando água. Tomando água em cima do rádio, tomando água em cima da televisão. Quando a água cair, o copo virar e cair dentro e queimar sua televisão, aí você vai ver, tá? Fica pondo água em cima da televisão, que uma hora dá um vento, cai lá dentro, queima tudo, aí você fala, é o diabo. Não, não é o diabo não, é Deus chamando sua atenção. A água que você tem que beber é essa aqui, ó. É essa que é a água que você tem que beber, e não essa água aqui, ó. Tá claro ou não tá claro? Josué 24:14. Temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora, coloque fora, tira da sua vida esse negócio de fitinha no braço, né? Sal grosso, copo com água, arruda, ampola de óleo de Israel, do Japão, da China, sei lá de onde que é. Joga fora essas coisas e começa a servir a Deus de verdade, meu irmão. Para com coisa supérflua. Vai ler a Bíblia e vê se você encontra algum homem de Deus com um copinho com água, tijolinho, martelinho, espadinha, pedrinha de Jacó. Lê a Bíblia e vê se você encontra algum homem de Deus com essas coisas de criança, com esses objetos carnais e terrenos e mundanos. Lê a Bíblia, vê se você encontra algum homem de Deus. Moisés, Josué, Daniel, Ezequiel, Malaquias, Jeremias, Samuel, Isaías, Oséias, Daniel, Ezequiel, Davi, Salomão, Abraão. Leia a Bíblia, vê se você encontra os homens de Deus com essas besteirinhas. Isso é besteira. Isso aí é para te enrolar, tá? É só para enrolar, para te manter preso. Por isso que Deus está te falando com você agora claramente em Josué 24:14. O que Deus está falando? Temei ao Senhor, Josué 24:14, e serviu com sinceridade. Serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram nossos pais, além do rio e no Egito. Servi ao Senhor. Verso 15, Josué 24:15. Aí o Josué viu que o povo não falava nada, igual o povo de Elias. O povo não falava nada. O Josué 24:15. Mas se vos parece mal servir ao Senhor? Não é mal. Não é mal, por que você não serve? Se não é mal, por que você fica só de longe na expectativa? Analisando, julgando, falando mal. Aquele pastor lá, esse apóstolo aqui, mas aquele lá, aquela igreja lá, esse ministério aqui. O bonitão fica só de longe falando e julgando. Quem te colocou como juiz, hein? Quem te colocou como juíza de todos nós? Quem? Na Bíblia eu nunca vi Deus colocar alguém para fazer isso, porque Ele é o próprio juiz. Então eu acho que você está em posição errada, né? Ao invés de ficar aí só na expectativa, você tem que servir a Deus. Que eu vou falar de novo, se você olhar o seu currículo, vai estar vazio, não tem nenhuma obra lá. Porque ficar olhando os ministérios, ficar olhando as igrejas, isso não é obra. Isso não é obra no Senhor. Ficar só analisando e vendo o que um fala, ver o que o outro fala, compara, isso não é obra no Senhor. Você precisa fazer alguma coisa para Deus, alguma coisa em prol do reino de Deus. Quem está entendendo? Josué 24:15. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei igualzinho Elias. Igualzinho Elias. 1 Reis 18:21, o Elias falou: olha, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serve o Senhor. Se Baal é Deus, serve Baal.
Igualzinho Elias. Olha o Josué agora, Josué 24:15. Olha lá, olha na sua Bíblia aí, ó. Josué 24:15. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Escolhei, abençoado. Josué estava falando com o povo de Deus. É meio humilhante isso aí, né? É meio vergonhoso, né? Um profeta ter que falar com o povo de Deus para eles escolher entre o Senhor e Baal. Mas por que Elias, por que Josué teve que chegar a esse ponto? Porque o povo não tomava posição. Por que eu estou falando aqui hoje? Porque você não assumiu posição. E como um dia Elias falou, como um dia Josué falou, hoje o MGA fala: escolhei a quem servais. Assuma a sua posição. Olha lá, o Josué 24:15, ó. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, igualzinho Elias, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, olha o Josué tomando a posição. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tipo assim, vocês não tomam posição. Você está só aí assistindo, só acompanhando, mas você não pertence a ministério nenhum. Você nunca me ligou, você nunca me mandou um e-mail, você nunca me mandou uma mensagem pelo celular, você nunca veio aqui no ministério, está só de longe. Nunca veio aqui e nunca foi em nenhum lugar. Não ligou para mim e não ligou para nenhum pastor, para nenhum apóstolo. Você não veio nesse ministério e nem foi em outro. Você não vai na lei e nem vai em graça. Quer dizer, você não tem obra nenhuma. Você não vai na lei porque você acha que a lei é errada, por causa dos rudimentos judaicos. E é. A graça que é o certo. Mas você também não serve a Deus em graça. Está me entendendo o que eu estou falando? Está aí, mas na lei, aquela igreja lá, aquela igreja tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. E na nova aliança, quer dizer, você até sabe a teoria. Então você não serve a Deus na lei, porque você tem conhecimento. O certo é na graça, igual o apóstolo Marcos fala, que na graça, tudo bem, só que você não está fazendo nada. Está claro? Não tá? Você não está servindo a Deus. Você está como um espectador. Você precisa servir a Deus. Por isso que Paulo, você quer ver uma coisa? Vamos lá em Paulo. Deixa aí aberto Josué. Vamos lá em Romanos. Deixa o Josué aberto que eu já volto para terminar. Vamos lá em Romanos, capítulo 12. Por isso que Paulo falou sobre... Olha aqui o que Paulo disse, ó. Vai se encaixar direitinho com você. Em um desses aqui você vai se encaixar. A você vai se encaixar. Romanos 12, versículo meia dúzia. Romanos 12, 6. Olha o que Paulo disse. Romanos 12, 6. Paulo falou: temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O seu dom é profecia? Não é? Vamos ler o versículo 7 então. Romanos 12, 7. Se é ministério, seja em ministrar. O seu dom é ministério? Você tem ministrado para alguém? Não tem? Está só assistindo, analisando, mas não ministra. Você não fala com ninguém, não fala nada. Você não ministra com ninguém. Vamos continuar a leitura. Você vai ter que se encaixar aqui. Vai ter que se encaixar. Porque todo filho de Deus, ele se encaixa na Bíblia em algum lugar. Se o seu dom não é profecia, verso 6. Se o seu dom não é ministério, verso 7. Romanos 12, 7. Vamos continuar a leitura. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Você ensina alguém? O seu dom é ensinar? Pastor, eu tenho uma vergonha de ensinar. Então o seu dom não é. Romanos 12, 6. O seu dom não é profecia. O seu dom não é ministério, verso 7. O seu dom não é ensinar, não é? Vamos continuar a leitura, você vai ter que se encaixar aqui. Você não é filho de Deus? Você vai ter que se encaixar, em alguma parte vai ter que se encaixar. Continua. Romanos 12, 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Você exorta, você está vendo, eu tenho esse dom de exortar. Você vê que há quantas pregações que você me acompanha e me assiste, que eu exorto quem está errado, quem está fazendo batismo em águas, quem está tomando suco, comendo pão, pensando que vai ficar melhor. E não vai, isso é coisa da carne, coisa da terra. Você vê que eu exorto, eu chamo atenção espiritualmente falando. Eu tenho também o dom de exortar. Você não exorta,
Você está vendo a vaca indo pro brejo, mas não fala nada. Você está vendo o nego pondo copo com água na televisão, você não fala nada. Você está vendo o homem lá vendendo sal grosso, você não fala nada. Você está vendo o homem vendendo tijolinho, você também não fala nada. Quer dizer, você não tem o dom de exortar. Então vamos continuar a leitura, para ver se você se encaixa em outro lugar. Romanos 12:8. Ou o que exorta, usa esse dom em exortar, ou o que reparte. Talvez seja esse o seu dom, talvez. Porque se você está aí me assistindo há 1 ano e nunca colocou nem 10 centavos na conta do ministério, então você também não tem esse dom de repartir. E a moeda só tem 2 lados, das duas uma. Se você não reparte, então você é avarento. E avareza é idolatria. E Paulo disse que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Está vendo como que o negócio vai ficando estreito? Por isso que o tema da mensagem, assuma o quê? Sua posição. Por isso que Elias chegou ao cúmulo de falar, se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Se Baal é Deus, segue Baal. Ou seja, tome uma posição, pelo amor de Deus, meu. Ou você é crente, ou então vai virar macumbeiro. Pô, você não é nem macumbeiro, nem crente. Pelo Senhor você não faz nada. Pela macumba, não, macumba está errado. Mas também você não vive o certo. Fica só assistindo de longe. Olha o tema, assuma a sua posição. Romanos 12, está aqui, ó, versículo 8. Se o seu dom não é exortar, verso 8, Romanos 12:8. Ou que reparte, que faça com liberalidade. Talvez você é um empresário, ou talvez não é um empresário. Você é uma pessoa bem-sucedida, tem condições financeiras. Você não é um apóstolo, você não é um pastor, você não é um pregador, você não exorta, você não tem ministério, você não ensina. Mas então me ajuda. Então manda a sua oferta para o ministério, que eu exorto, que eu prego, que eu ensino, que eu ministro. Já é um dom. Se você fizer isso, já está provando que você assumiu posição. Senhor, eu moro longe do MGA, eu moro longe de outro ministério em graça, eu moro longe de outro apóstolo, de outro pastor. Eu moro longe, tem que pegar avião, não tem como ir lá. E eu não sou apóstolo, não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não sei pregar, eu não sei exortar, eu não sei ensinar. Mas está aqui a minha oferta mensal, semanal, não sei como que é. Está aqui a minha semente. Isso já é um dom. Quem está entendendo? Agora, se você não faz nada, irmão, você nem vai para o lado errado e nem assume o lado certo, o errado você condena, porque é errado. E o certo você não participa. Então eu não te entendo. Ué, o errado você não vai porque é errado. Acende vela, idolatria, sal grosso, vende tijolinho. O errado é o que mais tem no mundo. E você já entendeu que é errado. Mas você não basta só entender que está errado. Aí você conheceu o certo, eu te mostrei o caminho certo. Só que você não faz nada pelo caminho certo. Você não congrega porque é longe? Amém. Você não participa porque é longe? Amém. Mas ficar só assistindo pela internet, fala a verdade, hein? Isso não é ministério também, né? Ficar só assistindo pela internet? Não é corintiano, não é palmeirense, não é são paulino, não é flamenguista, isso não é nada. Por isso que Elias falou, ou você segue a Deus ou segue a Baal. Quem está entendendo? Por quê? Porque nós temos que tomar uma posição diante de Deus. Ou você é verdadeiro ou você é mentiroso. Ou você é da justiça ou você é da injustiça. Está claro ou não está claro? Diga bem forte, e você também que me assiste, diga aí, Deus quer que eu assuma a minha posição. Olha, e na verdade Deus nem vai te condenar se você seguir Baal. Ele nem vai te condenar. Contanto que você siga Baal de fato, de verdade. Porque na terra está cheio de satanistas, sabia disso? Tem a igreja de Satã, tem os satanistas, tá? Tem a Bíblia do diabo, você sabia disso aí? Tem tudo isso aí na terra. Tem tudo isso. Tem a igreja do diabo na terra. O diabo foi aniquilado, mas fizeram uma igreja para ele aí. Tem a igreja de Satã, tem a Bíblia de Satã, sabia disso? Tem uma Bíblia que eles fizeram, uma Bíblia deles. E por aí vai. Está errado, mas eles assumiram uma posição. Quem está entendendo? Está errado, mas assumiram uma posição.
Isso é 1 Reis 18, 21. Se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Se Baal é Deus, segue Baal. Josué 24, 15. Escolhei a quem sirvais. Ou segue aos deuses que não valem para nada, ou então segue ao Senhor. Ninguém falou nada. Josué 24, 15. Ele diz: eu e minha casa, já assumimos posição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos ser espectador do Senhor. Não vamos ficar assistindo o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se eu não congrego porque é longe, não tem como, eu não sei pregar, eu não sou apóstolo, eu não sou pastor, eu não sei exortar, eu não sei ensinar. Mas está aqui minha oferta. Está aqui a minha semente. O meu voto é pelo verdadeiro. Aquilo ali é errado. Eu não participo do errado, mas eu vou participar do certo. Se eu não sei pregar, eu não sou apóstolo, eu não sou pastor, a igreja é longe, o ministério é longe, não tem como, tem que pegar avião, eu moro em outro país, mas está aqui a minha oferta. Tem que assumir posição. Apóstolo, qual a conta da igreja? X, está aqui. Apóstolo, está aqui. Você tem que assumir. Ou você vai para lá, ou você vai para cá. O que não existe nem pode diante de Deus é você ficar só assistindo de longe. Está vendo o errado e está vendo o certo. E não vai nem para o errado e nem para o certo. Não, eu já fui para o certo sim. Eu já fui para o certo. Eu saí das igrejas da lei e agora eu só assisto e eu só ouço a graça. Ouve a graça, mas não faz nada pela graça. Quem está entendendo? Também está errado diante de Deus. Tem que assumir posição. Se você é corintiano, veste a camisa do Corinthians, irmão. Se é palmeirense, veste a camisa do Palmeiras. Você torce para o São Paulo, veste a camisa do São Paulo. É do Flamengo, veste a camisa do Flamengo. É do Brasil, veste a camisa do Brasil. É da Bahia, é do Sergipe, eu não sei. O que eu estou querendo te dizer? Vista a camisa. É essa que é a atitude que Deus espera. Vestir a camisa. Faça algo pelo certo, já que você entendeu que o outro lado é errado. Então faça algo pelo certo. Para terminar o Romanos 12, para terminar. Romanos 12, verso 8. Ou o que exorta, usa esse dom em exortar, ou o que reparte, abençoado. Deus se revelou que eu sou um homem de Deus. Deus se revelou que o meu ministério é sério. Não tem mentira, não tem enganação, não tem falcatrua. Nós pregamos, cremos, ensinamos como está escrito. Deus se revelou isso, que eu sou um homem de Deus ungido, separado. Deus se revelou? Então investe no ministério. Então me ajuda. Se você não fala, deixa eu falar. Se você não vai, me envia que eu vou, deixa eu ir, me ajuda, participa, mas não fica só de longe assistindo, porque o tema da mensagem é esse, assuma posição. Está claro ou não está claro? Romanos 12, 8, para terminar aqui, ou o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exerce misericórdia, com alegria. Traduzindo do verso 6, Romanos 12, do verso 6 ao 8, você tem que se encaixar ali, irmão. Irmã, Romanos 12, do 6 ao 8, você tem que se encaixar num desses aí. Romanos 12, 6, ministério, ensinar, verso 8, exortar, repartir, presidir e exercer misericórdia. Alguma dessas aqui tem que se encaixar com você. De novo, Romanos 12, 6, nós temos diferentes dons. Verso 6, profecia. Verso 7, ministério. No verso 7 ainda, ensinar. No verso 8, exortar. Verso 8, repartir. Verso 8, presidir, que é governar, administrar. Verso 8 ainda, exercer misericórdia. Algum desses aí você tem que se encaixar. Você tem que assumir sua posição. Quem está entendendo, diga amém. Para terminar, vamos lá em Juízes capítulo 7. Eu tenho mais uns 10 minutos ainda. Juízes. Nós estávamos em Josué, é o próximo. Josué é o 6º livro da Bíblia. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Juízes capítulo 7. E o tema da ministração, assuma a sua posição. Porque eu já assumi a minha faz 22 anos. Eu corro pelo certo. Eu luto pelo certo. Eu sirvo a Deus pelo certo. Eu arregaço as mangas. Eu visto a camisa. Eu tenho que fazer alguma coisa por Deus e para Deus.
para que eu tenha direito a galardão ou a galardões quando eu chegar no céu. Que você tenha esse entendimento também, né? Juízes, quem já achou capítulo 7, diga amém. Juízes 7, verso 16. Já falei de Elias, já falei de Josué, agora Gideão. Juízes 7, verso 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias. Quem que repartiu? Gideão. Juízes 7:16. Então Gideão repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios contendo tochas acesas. E disse-lhes, Juízes 7:17, Gideão disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu ao extremo do arraial, como eu fizer, assim farei vós. Verso 18. Gideão falando, tocando eu e todos os que comigo estiverem a trombeta, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e por Gideão. Está vendo? Você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma posição. Você é um desses 300 que foi separado por Deus para estar comigo? Você é uma dessas pessoas que foi revelada por Deus para lutar, para trabalhar pela verdade, em prol da verdade? Porque o que mais tem no mundo é mentira. O que mais tem no mundo é pastor mentiroso, pastor cão guloso. Cão guloso. É o que mais tem. Enganador, falso profeta, mentiroso, é o que mais tem. Você é um desses aqui, ó, que foi revelado para andar na verdade? Então está aqui, ó, a última linha do verso 18. Olha lá, ó, Juízes 7:18. Então você tem que dizer em voz alta, ó, pelo Senhor e pelo MGA. Naquele tempo foi por Gideão. Gideão já morreu, né? Mas a vida continua. Se você é um daqueles que foi separado por Deus, revelado por Deus para andar na verdade, comigo, para andar na verdade, ou comigo ou com alguém. Você não pode ficar em cima do muro aí, só assistindo, só olhando. Você tem que tomar uma posição, irmão. Irmã, você tem que tomar uma posição. Está claro ou não está claro? Olha a última linha de Juízes 7:18. Sabe o que eles falaram? Pelo Senhor e por Gideão. Você sabe o que quer dizer isso nos tempos de hoje, no dito popular? Se vão pegar ele, tem que pegar eu também. Traduzindo é isso aí. Está claro ou não está claro? São pessoas que tinham assumido posição. Olha, quando chegar pela manhã e eu disser, vocês falam comigo, ó, pelo Senhor e por Gideão. E hoje eu digo, vocês têm que falar. Se é que você crê que eu sou um homem de Deus, se é que Deus, que você é selo do meu apostolado, se é que Deus tem te revelado a graça através de mim. Ué, se Deus te revelou a graça através de mim, o que você está esperando? Vamos seguir junto. Ah, mas eu moro longe, não tem como. Envia a tua semente para que eu vá. Quando você envia, você está indo comigo. Sabia disso? Quando você me ajuda, nós estamos indo juntos. Você de longe, olha Romanos 12:8. O que reparte, faça com liberalidade. Você não prega, você não é apóstolo, você não é pastor, você não exorta, você não tem profecia, você não ensina, você não ministra. Então envia a tua semente para esse ministério. Você está mostrando para Deus que você está comigo. Você está mostrando para Deus que você assumiu posição, que você não está em cima do muro. Sabe? Ah, aquele está errado, esse está certo. Mas você não vai nem pelo errado e nem faz nada pelo certo. Você tem que assumir posição. Já que você entendeu que aquilo é errado e esse é o certo, então faça algo pelo certo, trabalhe pelo certo, vista a camisa do certo, ande junto com o certo. Quem pode falar amém? Olha o verso 19. Juízes 7:19. Chegando Gideão e os 100 homens que com ele iam à extremidade do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, logo depois da troca das sentinelas, tocaram as trombetas e partiram os cântaros que traziam nas mãos. Juízes 7:20. Tocaram as 3 companhias as trombetas e partiram os cântaros, e segurando na mão esquerda as tochas acesas
e na mão direita as trombetas que tocavam, exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Sabe o que é isso aqui? É o tema da mensagem. Eles assumiram posição. Não basta você conhecer o errado e conhecer o certo. Você tem que trabalhar pelo certo. Você tem que lutar pelo certo. Você tem que fazer algo pelo certo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas senão não valeu nada você conhecer o certo. Você consegue me entender? Aquilo é errado. Nossa, Deus condena, Deus não aceita, Deus não apoia, porque é errado. Esse aqui que é o certo. Mas o que você está fazendo pelo certo? Nada. Então, irmão, o currículo está vazio, está em branco. Você não tem nenhuma obra no Senhor. Está claro ou não está claro? Digam todos com voz firme: eu preciso ter uma obra no Senhor. O que você vai apresentar para Deus quando você encontrar com Ele, com Jesus? Lembra a parábola dos talentos? O que você vai entregar para Deus quando você encontrar com Jesus? Você vai encontrar com Ele um dia. O que você vai entregar para Ele? Senhor, eu estive analisando a Tua graça, a Tua palavra, e eu analisava, estudava, e Jesus fala assim: para de me enrolar, rolando lero. Para de me enrolar. Qual a sua obra? O que você fez por mim e para mim? Deixa eu ver os talentos que eu deixei com você. Senhor, eu sou um homem muito prudente. Quando o Senhor me deu os talentos, na hora eu enterrei. Assim ninguém conseguiria roubar. Está aqui seus talentos. O Senhor me deu 2, está os 2. E então Jesus dirá: mau e negligente servo. Mas aquele que recebeu 3 talentos, quando encontrou Jesus, deu-lhe 6 talentos, dobrou. E então Jesus diz para ele: bom e fiel servo. Para um Jesus disse: mau e negligente servo. Para o outro: bom e fiel servo. Entra no gozo do teu Senhor. Eu penso que a Bíblia é clara, né? Para terminar, olha lá, para terminar, Juízes 7, versículo 20, a última linha do verso 20. Eles, com a tocha acesa na mão e com as trombetas na outra mão, gritaram, exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. O que eles estavam dizendo? Eu sirvo a Deus através do ministério de Gideão. É assim que se serve a Deus. Você crê que há um homem de Deus? Então ajude esse homem de Deus. Dá um copo d'água fria para esse homem de Deus. Porque Jesus disse: quando você der um copo de água fria a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Porque eu tive sede e você me deu de beber. Eu tive fome e você me deu de comer. Eu estava nu, sabe, nu. O ministério às vezes passa dificuldade e você de longe só assistindo. Jesus disse: eu estava nu, mas você me cobriu, você me amparou. É diferente daquele que não dá água, não dá comida, não dá o vestimento, não faz nada. Último texto da noite. Eu falei que Deus teria uma palavra final. Último texto da noite. Apocalipse, capítulo 22. O tema da mensagem, para terminar: assuma sua posição. Ou vai para lá ou vai para cá, não fique em cima do muro não. Apocalipse 22, o último texto dessa ministração. Apocalipse 22, coloca o seu dedo aqui, no verso 11. Apocalipse, a última página da Bíblia. Apocalipse 22, 11. Assuma a sua posição. Você já entendeu que ali é errado e que aqui é o certo. Então trabalhe pelo certo. Porque por quantos anos você não trabalhou pelo errado? Por quantos anos você não ajudou o errado? Não sabia que era errado, mas ajudou, apoiou. E agora você conhece o certo, o que você faz pelo certo? Por isso que Deus veio te falar através de mim: assuma a sua posição. O último texto da noite, Apocalipse 22, verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Você é injusto, você vai fazer o quê? Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Algumas versões diz: suje-se mais, já está sujo mesmo. Mas a moeda tem 2 lados, não?
Apocalipse 22, 11. Quem é justo, faça justiça ainda. Olha lá, ó. A primeira linha do verso 11. Quem é injusto, faça injustiça. A segunda linha, quem é justo, faça justiça. Você está percebendo o que Deus está falando, hein? Você tem que ser, ou você luta, ou você trabalha pelo certo ou pelo errado. Quem está entendendo? Quem é injusto, faça injustiça. Quem é justo, faça justiça. Quem está sujo, suje-se mais, velho. Já está sujo mesmo. Verso 11. E quem é santo, santifique-se ainda. O que Deus está falando? E falou do começo até agora o final. Que você precisa assumir sua posição, irmão. Você precisa assumir sua posição, irmã. Essa mensagem é sim uma mensagem profética exortativa. Por quê? Paulo disse em Coríntios 14, 3, o que fala aos homens profetiza para exortação, edificação e consolação. Coríntios 14, 3. O que profetiza fala aos homens para exortação, edificação e consolação. E essa mensagem foi, sim, uma mensagem profética exortativa, onde Deus falou com você claramente. Eu penso que Ele falou claramente, porque Ele falou comigo claramente quando Ele me deu essa mensagem. Primeiro Ele falou comigo, porque Ele queria falar com você. Na Bíblia sempre foi assim. Deus sempre usou homens para falar com homens, assim como Ele me usou hoje para falar com você. Agora assuma a sua posição e Deus seja contigo. Graça e paz a todos vocês. Quem pode aplaudir o Senhor? Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.